tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha e-mail, não tinha... Era falado em todas as regiões da Caia, da Macedônia. Olha, lá em Tessalônica existe um povo que tem fé em Deus. E olha, aquele povo estava com tribulação, tá? Eles estavam passando dificuldades, problemas. Estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos. Mas aquele povo não abandonou a Deus. Aquele povo amou, aquele povo experimentou o poder do Evangelho. Isso é o que estava sendo dito na região daqueles irmãos. E muitas das vezes, queridos, muitas vezes não tem sido dito isso ao nosso respeito. Ao meu respeito. Isso, para mim, é um motivo de vergonha. Porque uma das coisas que eu tenho orado e falado a Deus, Deus, eu não quero sair dessa terra sem fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E quando eu olho, vou fazer 41 anos agora, mês que vem, e quando eu olho 40 anos, passa assim, ó. E quando você fala com o jovem não acredita. E quando eu era jovem e falava isso, eu não acreditava. Mas agora que eu estou, passando, ladeira abaixo, eu acredito que passa muito rápido. Passa muito rápido. E quando eu olho o que eu fiz para o Senhor, o que eu contribuí para o crescimento do reino de Deus, e eu olho e falo, eu não fiz nada, e eu faço essa oração, Deus, eu não quero sair dessa terra sem fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei que eu sou falho, sou pecador, sou cheio de problemas, eu sou problemático, sou difícil, só Joyce mesmo para me aguentar, e o Israel também, eles me aguentam. Então, não é fácil dar comigo. Mas Deus, eu sei, eu tenho convicção que Deus me chamou. E queridos, eu quero, e o meu sonho, meu desejo é que as pessoas, quando olharem para mim, longe de mim querer ser soberbo, se achar, não, mas as pessoas olham, olha, aquele ali é um servo de Deus. Aquele ali realmente ama o Senhor. Aquele camarada ali, ele tem fé em Deus. Ele acredita em Deus. Ele recebeu o poder do Evangelho na vida dele, e o Evangelho transformou a vida dele. E o Evangelho não se engana, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Você pode estar aí achando, não, mas eu estou vivendo a minha vida de boa aqui. Está tranquilo para mim, está de boa, está favorável. Está tranquilaço, eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço, está de boa. Mas Deus está te chamando para viver uma vida diferenciada. O mundo está perdido, mas Deus quer contar com pessoas que amem o Evangelho, que amem os perdidos, que dizem simplesmente o seguinte, eis-me aqui, Senhor. Essa igreja entendeu isso. Queridos, para caminhar para o final, que eu prometi para os irmãos que vão chegar meia-noite, antes de meia-noite em casa, essa igreja, ela é uma igreja que é modelo, é uma igreja que foi hospitaleira, verso 9, é uma igreja que deixou os ídolos para trás, e é uma igreja que anunciou a palavra de Deus. E aí você vai falar, não, então Daniel, a igreja é perfeita? A igreja de Tessalônica foi uma igreja perfeita, né? Não. Porque se você continuar lendo os capítulos posteriores, você vai ver que Paulo está chamando a atenção de algumas coisas que estavam acontecendo lá. E se Paulo está falando de algumas coisas que estavam, algumas recomendações, é porque estavam acontecendo algumas coisas naquela igreja. Então não é uma igreja perfeita, e nós não seremos perfeitos enquanto vivemos aqui o resto da vida. Nós procuraremos um caminho de perfeição, a seguir a Jesus, sim, mas vamos falhar, nós vamos errar. Mas queridos, assim como Deus escolheu aquela igreja, plantou naquele lugar, e foi bênção naquela cidade, e foi luz, e foi um farol, e foi um pronto socorro para os perdidos daquela cidade. Da mesma forma, uma igreja que foi perseguida, que teve problemas, que teve dificuldades, que era falha, que era pecadora, Deus escolheu aquela igreja, Deus escolheu a cada um de nós, para sermos porta-voz do reino dele, e não de palavras, e não para vir aqui na frente e pregar, mas com a nossa vida. Pregar de palavras é fácil, você trazer uma pessoa eloquente aqui e falar, vai falar palavras muito bonitas, mas palavras o vento levam, mas a nossa vida, o nosso testemunho fala muito mais do que palavras, que é isso
que eu, Daniel, preciso entender, e é isso que eu, ao olhar essa carta, esses poucos versículos, eu preciso receber isso na minha vida e tentar praticar isso. E não apenas ouvir, foi boa a palavra, amém, glória a Deus, aleluia, e ir para casa esquecer tudo, não. Mas fazer um compromisso com Deus de cada dia, ser uma pessoa melhor, buscar mais a Deus, estar disponível para Deus. Tem muitas pessoas disponíveis para um monte de coisa, menos para Deus, menos para a obra dele. E Deus, Ele não quer contar com um monte de gente, não. Ele quer contar com 1, 2, 3, 4. Ele quer contar com você. E é um privilégio para a gente. Poderia enviar os anjos dele aqui e pregar para todo mundo aí, e acabou. Né? É até mais fácil, né? O cara vê um anjo bonitão, fala, Jesus é o Salvador, amém. Você está falando? Um anjo bonitão desse aí, eu vou aceitar. Mas Deus, Ele quer contar comigo, com você. Por quê? Porque Ele é Deus, né? Ele sabe de tudo. E Ele nos conhece. E eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé no seu lugar para a gente orar. Você fazer a oração junto comigo. A gente que